Chamar agora o professor José Neto. Então, José Ferreira Nobre Neto, ele é arquiteto e urbanista pela FAUFBA, né? Professor aqui da casa, né? Da Faculdade de Arquitetura, doutorando pelo PPGAU, mestre, especialista em arquitetura e sistemas de saúde, especialista em engenharia clínica, é consultor em ambiência, em EAS, Ministério da Saúde, é membro do grupo de estudos aqui, né? Do PPGAU, e membro também do grupo de pesquisa Multigraf. Então, as pós foram aqui na UFPA, né? Neto? Então, boa apresentação, Neto. Bom, gente, boa tarde, prazer, José Neto. Mais uma vez estamos juntos aqui, né? Então, vamos dar início aqui a uma apresentação, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de alguns anos. É a fase em andamento de uma tese de doutorado, né? Mas antes de tudo, queria agradecer a todos os colegas que estão aqui, nossa mesa, ao grupo de pesquisa GEAOSP, ao próprio programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, que é essa casa que nos acolhe aqui no momento, tá bom? Então, também não posso deixar de mencionar aqui o professor Antônio Pedro, né, que há alguns anos já vem nessa sequência aí, com ele fazendo essas pesquisas, bolsas, entre outras atividades, tá? E com enorme prazer a gente vem fazendo esses estudos na área de saúde, da cultura, com todo o relacionamento dessas disciplinas. Então, começo falando aqui de um tema que eu já trabalhei nos semestres anteriores. Eu estou no quarto ano dessa pesquisa. Espero em breve estar finalizando para mostrar os resultados finais para todos vocês, tá bom? E ela se chama Arquitetura para Emergências e Infraestrutura de Saúde. Soluções para o enfrentamento da Covid-19 em Salvador, na Bahia. Aqui é um pouquinho da apresentação, já fiz os agradecimentos, tá? E, de uma forma sintética, né, esse trabalho tem 6 capítulos, né, falando um pouquinho para quem quiser conhecê-lo mais adiante, sendo que primeiro a introdução, os 2 primeiros capítulos subsequentes são relacionados ao aporte teórico, né, arquitetura de emergência ligado à saúde também. Os 2 seguintes, que é o quarto e o quinto, tem um caráter mais experimental. Então, são feitos estudos comparativos, analogias entre alguns parâmetros que eu vou mostrar a seguir, e o último é feita a consideração final, né? Na verdade, a conclusão. Então, vamos passar aqui de uma forma muito breve, porque o trabalho é muito extenso e ele é baseado bastante em dados técnicos, então ele é muito denso. Vou tentar sintetizar ao máximo, trabalhar com imagem para vocês de uma forma mais ilustrativa, né? Passeando aqui sobre a introdução, o tema que é a arquitetura de emergência. Então, eu me aproximei desse momento quando estava ainda na Secretaria de Saúde e desenvolvendo arquitetura hospitalar, né? A gente estava numa fase pandêmica e eu achei muito importante a gente mostrar todo o desenvolvimento disso com relação ao nosso campo, que é a arquitetura e engenharia. Então, acho que documentar seria essencial. E a gente criou uma rede aí de pesquisas, né? Então, a apresentação de ontem, o professor Pedro trabalhou um pouquinho sobre arquitetura de emergências. Hoje, no primeiro horário, a gente teve Ives e teve a Andressa também, né? E a gente começou a colaborar, e os colegas, pesquisadores, bolsistas, estagiários, para saber como a gente dá, vamos dizer, possibilidades, como a gente melhora o ambiente de vida de todos nós, que é isso que o professor Manuel falou, né? O espaço do homem nas cidades.
E a pesquisa começou sua fase inicial com o contexto geral, mundial, né, até o conhecimento dos problemas na região de Salvador e na Bahia em si. Mas falando um pouquinho sobre essa questão dos desastres causados principalmente pelo clima, né, que todo mundo já conhece, o aquecimento de algumas áreas, outras chuvas intensas, e cada vez mais a gente vai ter que conviver com essas catástrofes, né? Então, eu trago essa responsabilidade para os arquitetos, porque nós teremos muito trabalho daqui para frente, porque o ambiente do homem é o habitat cidade, o habitat espaços mais rurais, né? E aí comecei a fazer essas investigações e o que isso tem a ver com a saúde também, né? Então, quando o planeta está doente, as cidades estão doentes e as pessoas também estão doentes. Existe uma série de documentos técnicos, de relatórios, de artigos, que vão falar justamente do problema dessas mudanças ambientais. Desde a descaracterização de fauna, de floras, então, muitos locais com branqueamento dos corais, as vidas, né, dos animais sendo perdidas, e para o homem toda a questão de doenças infecto-contagiosas. Bom, outro ponto que é super importante é a questão social, né? Então, eu acho que, de modo geral, as cidades não estão preparadas para essas catástrofes. Todos os dias, todas as semanas, a gente nos jornais e a gente vê, né, esse problema que não é enfrentado devidamente. Então, a gente vê a crise que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, foi feito hospital de campanha, cidades novas sendo criadas, chamada de arquitetos urbanos para trabalhar, mesmo remoto. Então, chuvas em várias partes do país. Aqui o frio no São Paulo, né? Acarreta as pessoas dormirem nos metrôs. Então, vejam que eles, as pessoas precisam de nós, tá? A professora Patrícia mostrou um trabalho belíssimo, né? Queria ler mais adiante, sobre como a cidade da Espanha, uma cidade muito específica, cuida bem de seus habitantes. Isso aí eu achei fantástico. Eu acho que a gente tem que pensar, tá bom aqui, pessoal? Bom, como pensar nessa qualidade de vida, né? E outro ponto que eu achei crucial, falando em saúde, chegou um ponto, né, o ápice da pandemia, para mim essa foi uma imagem foi muito marcante. Você não tinha mais leito, você tinha que escolher as pessoas que iam viver e morrer. Isso para mim foi muito chocante, né? Na época, estava trabalhando com arquiteto na Secretaria de Saúde do Estado e a gente tinha que dar essas respostas muito rápidas. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de um hospital de campanha em um hospital chegando em Nova York, né? Então, vamos ver outras imagens mais à frente sobre essas questões. Bom, e aí a questão de pesquisa é justamente essa investigação com um foco em Salvador. Não dá para a gente abranger tanta coisa, o tempo de doutorado é de 4 anos, mas ele tem uma limitação também. Então, comecei falando sobre o Nordeste, Bahia e fechei em Salvador, fazendo uma comparação com capitais do Nordeste. Aí eu vou comentar sobre alguns parâmetros de saúde, né? E outro recorte que foi decisivo, aí a banca foi soberana, né, que deveria escolher algum período da pandemia, porque ela iniciou em 2019 com marco em janeiro de 2020, sextou em 2022, né? Isso, de acordo com a Organização Mundial. Mas eu me concentro no primeiro semestre de 2020, que foi um período que a gente não estava preparado, ainda não tinha a campanha vacinal e os dados de epidemiologia foram pontos muito elevados, né? Então, esse é um recorde. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Acelerando um pouco, essa hipótese é que as cidades que conseguiram trabalhar com mais infraestrutura, elas deram uma melhor qualidade de vida das pessoas. Então, essa foi a minha investigação, né? E o objetivo é esse, trabalhar com arquitetura de saúde, no caso da pandemia, em Salvador. Bom, passeando aqui um pouquinho, existe toda uma questão de estudo de desastres, né? O professor Pedro antecipou essa questão da ontem.
e uma série de organizações mundiais tratam isso como política mundial, né? A exemplo da ONU e outros. No Brasil, a gente tem universidades, centros de pesquisa investigando todas as questões, né, dos desastres causados por homem e por natureza, e a gente fazendo uma trilha aqui de todos esses desastres, vocês podem ver uma boa parte deles, né? Eu faço esse recorte, não é possível investigar tudo, mas um recorte focado em desastres naturais biológicos, epidemias, né, e Covid-19. Então, tudo isso é uma trilha, a gente vai construindo, vai compreendendo, fazendo a leitura dos autores, né, e isso foi catalogado como um desastre no, a nível Brasil, né? Então, está aqui como a pandemia de 2019. Aqui é só para mostrar a evolução desse período. E quem é que vai enfrentar esses sistemas, esses problemas? Não é o sistema de saúde do SUS mesmo, e a rede de urgência e emergência. Então, é um ponto que eu faço um amadurecimento da investigação. Existe uma série de manuais técnicos que vão dar recomendações, material de projeção mesmo, como construir, como edificar. Inclusive, temos materiais trabalhados aqui na UFA, no grupo de pesquisa, nesse mesmo período pandêmico, né, que é do grupo GEAOSP, falando sobre a porta de entrada desse setor de urgência e emergência. Então, tudo isso foi muito bem documentado. Eu acho que esse curto período de tempo, 2020 até hoje, foi possível a gente investigar, ver a nível nacional e internacional toda essa rede, essa campanha e esses documentos técnicos. A China encabeçou tudo isso, né, com seus manuais técnicos. Eles falam, inclusive, como projetar hospitais de campanha. Então, foram referenciais muito positivos. A gente vai ver aqui algumas imagens de soluções técnicas, né? Então, como transformar estádios, arenas, estações intermodais em hospitais de campanha ou outros tipos de equipamento de saúde. E a gente está pegando um recorte aqui na cidade de Wuhan, que foi o epicentro dessa pandemia, né? De onde teve toda a origem. E eu trago aqui para vocês uma questão que eu acho muito relevante. Então, a arquitetura de saúde, ela se tornou protagonista mundial no campo da construção, da edificação e da arquitetura. Por quê? Como executar um hospital para 2.000 pessoas, né, 2.000 usuários, em 10 dias, unindo toda a questão de projetos integrados, alta tecnologia, IA, profissionais de múltiplas regiões do país e executá-lo em 10 dias. Então, é um novo paradigma, entrando num novo cenário da arquitetura mundial, que a gente também tem que pensar em como se apropriar das melhores técnicas. E a gente está vendo outros exemplos, né? Hospitais construídos em pouco tempo, no máximo 3 meses, né? Algo incrível, e até antes a gente não pensava nisso. Até mesmo módulos temporários que podem ser aplicados em qualquer parte do mundo, né? A gente pode ver exemplos como esse. E aqui são UTIs. Em outras partes do mundo, com construções mais sustentáveis, não com uma incorporação tão alta de tecnologia, mas em aplicação de outros prédios, como aeroporto. E aqui é um resumo, né? Construções rápidas, flexíveis, materiais industrializados, de fácil adaptação e de grande capacidade para público. Finalizando essa etapa, eu entro em Salvador, né? Toda uma parte conceitual, e aí eu começo a observar os índices, os planos, houve planos de contingência nacional, estadual, municipal, como é que foi enfrentado em cada uma dessas regiões, cada uma dessas esferas, né? Então, aqui a nível do Brasil, em Salvador, a gente percebe, Bahia, né, Brasil, uma quantidade de dados de epidemiológicos, tanto de pessoas infectadas com doenças muito elevadas, então, daí a relevância do tema, e a gente começa a investigar dessa maneira, né, verificando que na Bahia existem regiões que são chamadas de distritos de saúde,
E dentro dos equipamentos da rede de urgência e emergência, essas tipologias aqui é que foram os pontos-chave dessa investigação, né? A unidade de pronto atendimento, unidade de retaguarda, UPA e o próprio hospital de campanha. Aqui são os quantitativos de unidades que foram criadas. Essas cartografias foram feitas com a ajuda de alguns colegas, né? Então, a turma de geografia nos auxilia também nesse mapeamento. Então, na Bahia foi catalogado as unidades nesse período que ajudaram no enfrentamento da Covid-19 em Salvador, e aí a gente tem obras municipais e obras públicas. Mais à frente é feita uma estratificação, mostrando as camadas, né, dos distritos sanitários e os locais mais acometidos pela doença. Então, é feita toda uma investigação sobre isso tudo, né? Eu acho muito interessante. Aqui são investimentos que houveram de grande porte, grande relevância, hospitais de campanha, no subúrbio, o Hospital Espanhol foi ativado para esse tipo de evento e tantos outros, né? E quem tiver interesse em conhecer a tese que está em andamento, mas logo, logo será publicada, é feita toda uma análise desses equipamentos principais, né, das tipologias, onde é feita o estudo de todos os dados, cada um deles, com custo de obra, prazo de execução, quantidade de leite, tipo de serviço. A posteriori, a gente fez modelagem digital e a gente começa a fazer toda a comparação dessas unidades, né, são várias, e a gente conclui essa etapa de Salvador, né? Por fim, achamos interessante, e é um trabalho que é feito muito com o orientador, com a banca também, para dar sugestões, e fazer uma análise comparativa entre as capitais do Nordeste. Ótimo, obrigado. Então, Salvador e as capitais do Nordeste, para a gente subsidiar e a gente ter um efeito de comparação, como é que foi o desempenho de Salvador, dos municípios. Então, uma base de dados aí compilados, digitais, e os parâmetros principais, né? Socioeconômico, IDHM, que é a qualidade de vida, a infraestrutura de saúde e a própria assistência. Só para vocês terem ideia, não vai dar para explicar com detalhamento, mas é feito todo esse estudo comparativo, né, de número de casos de óbitos no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, taxas de incidência também nessas regiões, níveis de ocupação de leitos, aqui já as capitais do Nordeste, então Salvador, Bahia também, né? Dá para a gente verificar que ele teve uma taxa de ocupação muito grande. E aí também são feitas cartografias mostrando o comparativo de cada uma dessas cidades. Então, dá para a gente verificar na fase conclusiva que Salvador teve um bom desempenho, a Bahia teve casos em excesso maior do país, na verdade. Então, estou falando aqui de infraestrutura e tocando já na conclusão, né, desse trabalho. Então, o Nordeste brasileiro foi uma das regiões mais afetadas do país. Também soma-se as questões sociais, dificuldade de toda essa tensão. A Bahia possui uma taxa de concentração de infraestrutura de saúde muito elevada na capital, Salvador, e na macro-região leste. As demais regiões, desconcentração desses serviços. E, além disso, ela conseguiu os melhores parâmetros de saúde, conseguiu o maior volume de investimentos do país, os maiores, né? E a execução desses recursos. E, por fim, né, falando de Salvador, que é o objeto do estudo, de fato, ela teve essa posição no Nordeste, né, de maior transferência e execução dos recursos. Ela construiu bastante unidades, ela fez reformas de unidades existentes, adaptações em outros prédios. Segunda posição na oferta de leitos, então houve um gap, demorou um pouquinho para a implantação, mas logo em seguida foram feitas essas unidades necessárias, né? E a segunda posição no Nordeste com relação à oferta de equipamentos biomédicos, tá? Então, tudo isso é documentado através de bases científicas
e houve um apoio muito grande também, não posso deixar de agradecer à Secretaria, né, Municipal e Estadual de Saúde, que forneceram sem nenhuma restrição todo esse material, todos os documentos. E aí eu queria agradecer em nome da Mariana Pedrão, que é arquiteta do município. Queria agradecer em nome de Lucas Mucarcel e todos os profissionais da infraestrutura, né, como Ashla Pinheiro, como Darlan Bloy, Marília, entre tantos outros, né, porque ceder é material para a gente utilizar nessa pesquisa, fazer as modelagens, e, de uma forma geral, a gente percebe que a gente teve um bom desempenho, a gente teve respostas interessantes, tanto nessa fase inicial que eu faço estudo em 2020, quanto das demais etapas, tá bom? Então, a hipótese inicial, né, que é com relação ao índice de desenvolvimento urbano e qualidade, percebe-se que para Salvador, isso daí a gente conseguiu dar como resposta, enquanto outras capitais do Nordeste não foram tão positivos, tá bom? Então, finalizo com as referências aqui, agradecimentos do trabalho, tá? E a gente fica à disposição para um debate, conversas posteriores. Obrigada, Neto. Então, a gente concluiu essa terceira mesa, né? Eu queria saber se tem